Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criativa Cast. Eu sou Paola Juliato, fundadora da Dona Maria Criativa, rosto e host desse podcast. Porém, hoje estamos com um convidado especial que não vai ser entrevistado. A entrevistada do episódio de hoje serei eu mesma. Eu vou contar a minha jornada de empreendedorismo até chegar à fundação da Dona Maria Criativa. E eu convidei, assim, a dedo, um cara que foi muito brabo e topou de primeira. Ele nem questionou por que seria ele. E ele que vai me entrevistar hoje no podcast. Então, com vocês, o co-host desse episódio de hoje, Lucas Vince. Fala, pessoal, tudo bem? Tô me sentindo lisonjeado, agradeço a oportunidade de estar aqui para contar nossas histórias, né, bater esse papo. Confesso que fiquei um pouco nervoso no início aí de não entender que muito bem. Eu não esperava de jeito nenhum. Eu já tive uma experiência em podcast, mas não nessa forma, né, então eu fiquei um pouco apreensivo, né? Apreensivo, só que adoro desafios, então estamos aqui, quero saber essa história, vamos bater um papo, vai ser bem legal, não tenho dúvida que vai ser incrível. Com certeza. Eu sou, então, só para contar um pouquinho sobre mim, né? Hoje eu sou diretor do Grupo Sinergia Científica, diretor administrativo financeiro, um grupo composto por 7 empresas, né? Estamos com um projeto novo agora que é a Arena Vince. E estamos seguindo e vamos para cima. Vai ser um bate-papo legal. Vai ser, com certeza. Manda brava, que agora eu sou aqui a entrevistada. Agora eu vou ocupar o meu lugarzinho aqui de contadora de histórias e vou ficar à disposição. Um pouco que eu sei, né? A gente se conhece há pouco tempo. Já te falei o quanto eu te admiro. Do mesmo pouco tempo que eu te conheço, eu já te admiro bastante. E o pouco que eu sei que você vem lá do início, você também vem de empresas familiares, né? Exato, a empresa familiar. Então eu queria saber um pouquinho disso, porque é uma experiência que nós temos em comum. E aí conta como que é para você, como que foi seu início, como que foi trabalhar com a sua família, saber lidar com tudo isso. Vamos lá, meu primeiro emprego foi oficialmente no Ceasa, que é lá, para contar para vocês, o Ceasa é um negócio de família que vem desde o tempo do meu avô. E hoje está na administração do meu pai e do irmão dele. Certo. E o meu primeiro emprego foi lá com 18 anos. Eu não estava ainda na faculdade, eu estava prestando vestibular. Eu fiz cursinho, eu fiz um intercâmbio em 2007. Fiz cursinho em 2008, fiz cursinho em 2009, porque o meu sonho era medicina. O porquê, eu não sei. Mas naquela época eu não sabia, mas hoje eu acho que eu sei, porque eu tenho dentro de mim uma natureza absurda que é ajudar as pessoas. Entendi. Eu acho que era mais ou menos isso que eu não sabia identificar naquela época. Mas aí, como não seguiu-se isso que você imaginou de início? Não, porque eu prestei uma vez, não cheguei nem perto, eu fui prestar de novo, não cheguei nem perto, eu falei, não é pra mim, porque eu não tinha a disciplina necessária para estudar. Eu queria, mas assim, o tanto que eu me dedicava não era o suficiente. Tomei bomba em todos os vestibulares que eu prestei no primeiro ano. E para mim era questão de honra passar em pública, eu não queria passar em particular. Certo. Mas não cheguei nem perto nem de passar na particular, né? Vamos falar a real. Segundo ano de cursinho, eu já comecei a prestar vários vestibulares, primeira opção medicina, e vários que a primeira opção não era medicina. Aí a gente começa a soltar lá uma fisioterapia, qualquer coisa. Também não deu certo. Terceiro ano de cursinho, os meus amigos da medicina já estavam na medicina, fiquei eu lá. Terceiro ano de cursinho, que eu tava lá, já tinha feito meus 18 anos, eu falei, cara, agora deu ruim, mas nisso eu já tinha começado a trabalhar no Ceasa também. Eu comecei a trabalhar em dezembro de 2008. E 2008, dezembro de 2008 comecei a trabalhar. E aí eu tava nesse terceiro ano prestando vestibular. Certo. Aí eu já estava trabalhando, né? Circunstâncias pessoais me levaram a trabalhar para o Ceasa. E só para deixar claro, o Ceasa é um ambiente completamente masculino. Sim. E bem hostil. E bem hostil, vamos dizer assim. Tiveram experiência de bem trabalhar hostil. lá no Ceasa. E assim, para minha família, era o discurso do meu pai, do meu tio tal, mulher não pisa no Ceasa. Mulher não pisa no Ceasa, era isso. Então, minha mãe era uma pessoa que nunca tinha ido, nunca sabia como era, a esposa do meu tio também não. Certo. Aí você vai falar, como você parou lá? Problemas... Essa foi a minha dúvida aí. Problemas pessoais. Certo. Problemas pessoais que a gente teve dentro da nossa família, muito delicados, que me levou a ocupar um espaço lá dentro. Então, uma pessoa lá dentro saiu e eu falei, eu vou estar lá para representar minha mãe, para representar minha família, etc.
Foi nessa brecha, por isso que eu falo, nada na vida acontece por acaso, né? Às vezes, nosso pior momento a gente não sabe, mas enfim. Uhum. Fui parar dentro do SEASA e eu tava nessa fase de prestar vestibular, assim. E aí eu já tava prestando, tipo, Unicamp era educação física, etc. Já Foi tava ali pra que prestando de tudo. fica em volta ali, mas Não, não é aí medicina em si. o meu funil mudou. Qual era o meu funil? Estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou amando. Então, o Certo. que eu tenho pra estudar à noite? Porque o horário do SEASA era, tipo, entra 3h30 da manhã, sai meio-dia, meio período, como minha mãe gostava de falar. E eu tinha que estudar à noite, porque eu não ia abrir mão mais de trabalhar. O que tinha à noite na Unicamp, que era a pública mais perto? Tinha educação física, tinha o que você pode imaginar. Cara, tudo pra mim era ruim. Só que, assim, era uma coisa que vinha de família, de tipo, meio que cumprir tabela. Ah, você terminou, vai fazer Foi um uma momento faculdade. assim, pelo que eu observo mesmo que de fora, é um momento que você estava um pouco perdida ali, que você não conseguia se encontrar Ah, com as novas total, situações, né? Mas total, é mas questão da assim, maturidade também, né? Apesar de. só que eu, como sempre, boa ovelha negra da família que fui, eu gosto de me chamar assim, mas eu chamo assim com orgulho, não chamo isso com Sim, erro, não. sim. Porque não só eu tenho aprendizado nesse processo de ovelha negra, o comboio da família vem junto. Então, isso é bom, a gente vai Sim. quebrando paradigmas. Eu acabei passando em educação física na Unicamp e fui cursar à noite lá. Só um detalhe que, assim, o meu pai era um cara tão. E pai, não é criticando você, pelo amor de Deus, cada um só dá aquilo que recebe. E praticamente foi o que ele recebeu, foi o que ele podia dar. No dia que ele estava me levando para prestar vestibular na Unicamp de Educação Física, ele nem sabia o que era que eu estava prestando. Ele nem botava fé em mim. Acho que ele falava assim, porque meu pai sempre falava assim para mim, né? Ah, tudo que ela começa, ela não termina. Tudo que ela começa, ela desiste. Só que o meu ponto de vista hoje madura para isso se eu já tô vendo que é para mim, não é para mim, por que eu vou assistir? Não tem Então eu não porquê, vou né? ter Dar vergonha de continuidade. desistir 30 vezes, mas Sim. até eu achar o que eu quero. Mas tudo bem. Ele me levando para prestar o vestibular, ele olhou para mim, tava tendo churrasco em casa, ele falou assim: "O que você tá indo prestar?" Eu falei: "Educação física". Ele olhou para mim e falou: "Você tá de sacanagem. Porra, Caramba. Essa foi a reação dele? você tá de sacanagem, você vai perder o seu tempo. A gente podia estar no churrasco em casa para fazer isso aí, você tá de brincadeira comigo". Porque na visão dele, do que ele tinha de bagagem, isso aí não dá dinheiro, vai fazer isso aí pra quê? Sim. Eu olhei pra cara dele chocada, dei uma resposta pra ele, falei: "Você vende banana? O que você tá falando pra mim?" Enfim, foi mais ou menos isso. Aham. E fui prestar o meu vestibular e Certo. passei. Só que aí eu virei, olha só como as coisas são engraçadas, eu virei um motivo de orgulho, porque eu fui a primeira da família a entrar numa faculdade, porque todos os meus primos não tinham feito E a faculdade, foram trabalhar direto, Unicamp é e referência, né? isso era visto como feio, não fazer faculdade. Só que aí, peraí, não é? Educação física ficou no segundo plano. Unicamp veio primeiro. Todo mundo me ligou para dar parabéns. E eu falava assim, né, Malemar, sabem ele que a nota de corte ela é bem baixa, tipo assim, não tirando meu merecimento, mas era mais acessível, né? Aham. Era um sonho mais baixo. E beleza, fiz 1 ano e, sei lá, 3, 4 meses de Unicamp. Olha só qual era a minha rotina. Eu começava a aula às 7, terminava às 10h30. Certo. Pra estar lá às 7, você sabe que esse trajeto Valinhos até Unicamp é 1 hora antes que você tem Sim, que sair da sua trânsito, né? casa. Essas coisas todas. Exato. Aí eu chegava lá, as aulas que tinham era assim, educação infantil, ia pro campo, brincar de corrida, era assim, tinha anatomia, tal, eu cheguei a completar anatomia, etc. Mas tinha umas matérias que eu olhava, eu falava, cara, não tem dignidade isso pra mim, porque eu tenho uma vida sofrida do caramba, e eu chegava em casa, eu ia dormir 11h30 pra acordar 3h30. Então eu não É via super cedo, tem que sentido, estar eu não para ir via pro SEASA. pertencimento meu naquele curso que eu estava fazendo. Porque se eu Certo. me sentisse pertencendo àquilo, ia fazer sentido. Uhum. Que é o que a gente faz hoje. Muitas vezes dobra a jornada, trabalha cedo, tarde e noite, tá tudo bem. E Tem o aí, propósito, né? uma bela sexta-feira, eu fui voltar pro meu carro, depois da aula, e o vidro do meu carro tava tudo estourado, tudo regaçado, assaltaram o meu carro. O carro que eu tava pagando, o Tape Pioneer que tinha golfinho, que eu Nossa, tava pagando, e era eu vi um caro, Reels velho. esses dias que Era caro aquela lembrou isso aí. porra e eu Não, era tava sensacional. pagando. E o pagamento naquela época era em dinheiro. E naquele dia eu tive trabalho à tarde na faculdade. Então eu saí do SEASA com meu pagamento na bolsa, Nossa, enfiada debaixo do banco. O cara assaltou meu carro por causa do tape. Não foi por causa da bolsa. Não mas dava ele pra não ver. levou o dinheiro em espécie. Levou tudo. Putz, Levou levou tudo. Velho. Só que ele estourou o vidro. Então aquela cena pra mim foi tão chocante. sim. Entrei em choque, comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Liguei pro meu pai, ele foi me acudir. Então, daquele dia em diante, eu olhei para aquilo lá e falei: eu não piso mais nesta merda.
Pra falar bem a verdade aqui, porque esse podcast trabalha com sinceridade, transparência, total. Eu te entendo bem. Eu não tranquei, eu só não fui, nunca mais eu pisei naquele lugar. E aí eu cheguei em casa, olhei pro meu pai e falei, eu não vou fazer faculdade, eu já estou te comunicando aqui agora, eu não vou, eu quero trabalhar e eu quero ganhar dinheiro, Sim. eu não vou estudar. Falei isso, 6 meses depois, eu pesou a consciência, tentei me enfiar na Unip em qualquer curso, porque, tipo, sei lá, não vou dar certo na vida, eu vou trabalhar em algum lugar, vou precisar de um diploma, que essa é a mentalidade que Sim, tem. sim. Que não é A a gente que é eu induzido a que não isso, é na a que eu realidade, tenho né? hoje. Desde a Exato, família e mas tá tudo tudo mais, bem. quer estudar e, enfim. Exatamente. E aí tentei, mas aquilo não descia pra mim, não descia, não dava. Aí eu assumi mesmo, não quero, e acabou, e vou trabalhar. E aí eu fui dando muito certo, né? Você sabe mais que ninguém, você vem numa empresa familiar também. Sim. Tem tapinha nas costas? Não, imagina. Eu acho que a gente tem bem tapa na nuca, porque é tipo assim, o tratamento pra gente é bem diferente dos funcionários, né? Meu pai, na realidade, assim, meu pai é muito exemplo pra mim, eu tenho ele como meu ídolo, assim, né? O meu ídolo me ensinou a não idolatrar ninguém, mas ele é meu ídolo, Boa. até por conta Sim, disso. sim. Mas desde a época, antes de já jogando futebol, né? Porque eu sou ex-atleta, tive uma carreira ali até os 18 anos. Ele já nunca foi o cara que chegava e falava, nossa, Sim. meu filho é fantástico, meu filho é isso, né? Meu irmão também jogava, mas a gente nunca teve esse tipo de reconhecimento. E na empresa a mesma coisa. Cara, você não É. tá fazendo, você tá fazendo isso, é obrigação sua. Com colaboradores, a gente tem Tem que ter dedo pra o lado de falar. meritocracia, essas coisas e Sim. tudo mais. A gente, né, vai lá, ó, que legal, pô, parabéns. Nós que somos linha de frente, diretores, essas Sim. coisas, não tem. Obrigado, tá tudo bem. Sim. Eu já esperava isso de você, então você não faz mais que a sua obrigação. Boa. É basicamente isso. Basicamente isso. E lá no Ceasa, por exemplo, tudo que eu aprendi, que eu sei de administração de empresa hoje, foi com meu pai. Eu sou muito grata. E foi assim, aprendendo, fazendo. E o que é dentro do Ceasa? O que vocês É, faziam em si? Qual que era a dentro do operação de vocês? Ceasa, tem a parte que chama pedra, que é aquilo que vocês veem em novela, que é um pátio enorme, cada um com a sua mercadoria empilhada e um monte de cara carregando no carrinho as mercadorias. Certo. O meu pai e o meu avô começaram assim. O meu avô começou assim. Em determinado momento da história deles, anos depois, eles compraram um box. O que é um box? É tipo um barracão. Certo. Lá tem a área dos galpões, que tem vários box, vários galpões, um do lado do outro. Então, assim, é concorrência de porta a porta. É 30 que vende a mesma fruta, é 30 que vende Caramba. batata, 30... Não me pergunta como que o sistema funciona, porque, assim, às vezes a gente tá preocupado com concorrente que tá, sei lá, tem mais um na cidade. Cara, lá é do É um do lado lado. do outro. É um batata, Literalmente. cebola, fruta, uma cebola, outra, 5 frutas e, tipo, o que vai diferenciar isso? Talvez relacionamento, atendimento, né? Uhum. Enfim. E lá é box, então ele vende lá a Valiense, que chama Frutas Valiense, o negócio lá do meu pai e do meu tio, trabalha com tudo que é fruta, nacional e importada. Então eu comecei a trabalhar lá no caixa e tirando nota fiscal. Era Ok. isso que eu fazia. E aí, conforme eu ia crescendo, eu ia ficando competente naquilo, meu pai me dava mais tarefa, até que eu cheguei ao ponto de ser o financeiro da empresa também. De ficar no horário da feira que a gente fala, são os horários que os mercados vão lá com o caminhão comprar. Então, o dia de mercado começa 4 horas da manhã e vai terminar meio-dia. De terça e quinta é mais de boa, é só para colocar a casa em ordem, né? O pessoal não vai tão cedo. Então, eu fui conquistando o meu espaço lá dentro. Conforme eu fui conquistando espaço, eu fui conquistando reconhecimento também financeiro, etc. Uhum. Mas é o que eu falo, quando você vem de empresa familiar e é filho, etc., vocês não tem muito cuidado para lidar com Não, você, não tem. porque sabe que você aguenta o tranco. Então, tipo assim, eu até agradeço, porque quando fazia cagada era esculachado, quando não sei o que lá que tinha que cobrar era feito. Então, assim, isso foi bom para mim porque eu cresci muito. E, ao mesmo tempo, tinham partes que era muito frustrante, porque eu trabalhei lá 12 anos, né? De 2008 a 2020. 2008 a Você viu que deu uma... 2020. o É o tic-teco álcool, é teve o que álcool, dar uma calculada Kumon, aqui. aquela assim, 2, 3, normal. Vamos lá. Até Mas 2020. a gente trabalha no financeiro administrativo, maravilhoso. Tá tudo certo com Mas as contas, viu? Tá sendo tá calculado da melhor forma maravilhoso. O possível. Excel, ele calcula bem. Aí, o que eu tava falando? Você tava falando que você tava evoluindo dentro da empresa, né? Bacana. E aí, só que assim, aí você começa a conquistar confiança. Só que, eu não sei como foi com você. Confiança bacana, tá, mas quem manda sou eu. Era sempre assim, quem manda sou eu. Lá de onde eu venho, o ambiente de onde eu venho, quem manda sou eu. Então, assim,
ô pai, talvez. E lá a gente chamava de pai. Eu já notei que nas suas entrevistas você não chama de pai, você chama ele pelo nome. Comigo Para foi um pouco separar. mais diferente, assim. Na realidade, eu sempre chamei ele de Delmir, né? O tratamento lá internamente não é irmão, não é pai, não é mãe. Certo. E assim, meu pai. Ah lá, só porque É. o Delmir, porque. Pelo fato, ele tem bastante tempo de experiência na área, né? Ele tem mais de 40 anos de experiência na área, na mesma área. Uhum. Ele foi proprietário de outras empresas e agora, em 2012, ele formou a nossa e eu e meu irmão e a minha família toda, né, entrou junto com ele na empresa para trabalhar, mas ele sempre deu muita autonomia para nós, assim. Ele falou, cara, vocês pararam de jogar, vão estudar, vão trabalhar, vão fazer o quê? Vai começar aqui comigo? Porque foi uma fase que nós todos, a minha família inteira, teve uma decrescente, assim, a gente perdeu patrimônio, perdeu tudo, e aí tinha parado de jogar futebol, então a parte psicológica também tava daquele jeito. Aí ele falou, vou iniciar a empresa aqui, vocês querem vir comigo, mas vamos trabalhar. E aí ele já deu, porque assim, até hoje funciona muito bem, porque cada pessoa, cada membro da família é direcionado para um tipo de setor. E aí, desde esse início que ele colocou eu na parte financeira, eu cuido mais da parte administrativa financeira, ele já me deu total autonomia. Então, a responsabilidade era toda minha e não tinha elogio e aí eu ia brigando para fazer da melhor forma possível. Então, não chegou a ter esse tipo de... Eu tinha autonomia para fazer o que estava dentro da minha área, mas às vezes assim, eu queria fazer uma melhoria para funcionário, não tinha. Um jeito que eu achava mais adequado de tratar determinados... Não pode e tal. Então, isso, querendo ou não, foi ficando um pouco no meu subconsciente de falar, caraca, Você tá quando eu travada tiver na ali. minha, eu vou fazer assim. Exato. Quando eu tiver a minha, eu vou fazer assado. Mas, assim, eu confesso que quando eu comecei o meu negócio, lá no online, na mesa da minha casa, no meu notebook, sem saber nada, eu jamais imaginaria que ia tomar a proporção que tomou hoje. Para mim, ia ser só uma renda extra de eu vendendo pela internet. Foi incrível. Entendeu? Incrível. Pra mim era essa. Mas aí, nesse período, foram 12 anos. 12 anos. E durante esse período, você trabalhou e evoluiu lá dentro, mas sempre com esse sentimento. E que mais Sempre que você consegue absorver desse período que você teve lá como subordinada, na realidade? Hoje você tem toda a autonomia, você faz da forma que você quiser, Eu acho que eu tive a disciplina necessária para eu entender que não é porque você é filha do dono que você é dona. Ali sempre era muito claro, eu sou filha do dono, não sou dona, eu tenho carteira assinada. Meu irmão começou a trabalhar lá também, mas um tempo depois ele abriu o CNPJ dele para pegar toda a parte de vegetal e legumes que a gente não vendia. Foi um complemento. Já tinha toda a estrutura, já tinha cliente, por que não oferecer isso? Então ele Exato. teve essa oportunidade, eu, enfim, fiquei ali no administrativo e tal, mas sempre com essa visão de, tipo, eu me coloco no meu lugar, né? Certo. Enfim, então, sempre que ia pensar em fazer alguma coisa, chegava, pai, assim, pensei isso. Se tinha um amém, ok, não tinha um amém, não fazia. Entendi. Então, assim, isso me trouxe uma certa disciplina, e como primeiro emprego, às vezes a gente vem como filho do dono, a gente vem achando que, eu vou, e não, tipo, fica aqui no seu lugarzinho. Mas as responsabilidades e os BOs que aconteciam na empresa, sim. Você absorvia como colaboradora ou Como colaboradora. Proprietária, como colaboradora? Total. Entendi. Não tinha espaço para isso. Colaboradora. Total. BOs, essas coisas Até assim, porque às vezes eu tomava decisões e tudo, mas sempre assim, pai, aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa. Sempre reportando. Era sempre assim. Só que assim, eu, graças a Deus, nunca tive problema com confiança, nunca fui muito medrosa. Então, apesar de eu viver esse papel, quando eu fui para gerir a minha empresa, tinha 100% de certeza que era daquela maneira que eu tinha que fazer. Era seu pai, então, apesar de pensar como colaborador, tem um laço, um vínculo familiar que também faz você se doar um pouco mais, né? Mas se eu também não tivesse vivido esse modelo de gestão de chefe, eu não ia saber a diferença entre ser um chefe e ser um líder. Certo. Então, isso foi muito importante para mim hoje, para eu tocar o meu negócio como uma gestora de pessoas, não como uma chefe. Eu estou mandando, acabou, eu quero assim. Mas eu... Não. De não querer nem ouvir. Então, tipo, hoje eu faço questão de sentar meus colaboradores e falar, o que vocês acham? Como vocês fariam? Preciso de ideia para isso. Sim. Então, tipo, isso me trouxe essa outra visão. Que eles estão ali no dia a dia, né? O colaborador tá no dia a dia ali, Exato, às vezes pequeno, para você não vai significar nada, mas uma pequena mudança que eles fazem melhora a rotina deles e drasticamente. E é o relacionamento, né? Porque muito que eu vivi ali era assim, os funcionários têm medo de chegar para falar com você, tem medo, você é como se fosse uma coisa intocável, muito distante. Cara, era assustador isso pra mim, eu ficava constrangida, assim, sabe? Sério? Sério?
pode até soar demagogia, mas assim, a única experiência que eu tenho é na sinergia. Então, e a nossa cultura é assim. O Delmir também, ele veio de outras empresas, né? Ele trabalhou já, como eu falei, 45 anos na área. Só que ele foi evoluindo. Eu vou contar a história do meu pai, porque não tem como contar a minha história sem contar dele. É da empresa a mesma coisa. Então, ele iniciou lá e ele começou como office boy, foi evoluindo, foi para logística, comercial e tudo mais, até que chegar em diretoria, né? Então, aí ele foi proprietário de outras 2 empresas, só que sempre como sócio minoritário. Tá. E ele colocava isso da mesma forma que você falou, quando eu estou vivenciando essa coisa negativa, quando eu tiver minha empresa, eu não vou deixar acontecer isso. Então, isso aconteceu com o meu pai. Ele teve essa bagagem. Então, a filosofia da sinergia, tanto que o nome sinergia é por conta disso também, para dar um ambiente harmonioso, tudo legalzinho, tudo sem briga de departamento e tudo mais. Então, a única experiência que eu tenho profissional é a sinergia. Então, eu posso estar mal acostumado, mas lá a gente tem uma cultura muito assim. Tanto é que nós, diretores, nós ficamos num ambiente todos juntos ali com os colaboradores, não tem nada, é muito acessível. Às vezes chega um rapaz no balcão, claro, dependendo de como eu vou estar com o meu horário, eu recebo, enfim. Então, a gente não tem essa diferenciação de colaborador, nada. A gente é tudo muito tem uma próximo hierarquia, ali. Né? Porém, eu brinco assim que pessoal, né? É interessante, o pessoal que cresce muito com a gente ali é o que entende o limite da autonomia e da hierarquia, entendeu? Pô, eu vou te dar asas aí, cresça, faça o que for melhor. Claro que você evoluindo aqui dentro, a empresa vai evoluir, e a empresa evoluindo, você evolui também. Então, mas vai chegar um certo limite ali que você tem que entender que eu tem a hierarquia e eu vou precisar dar o aval ou não, enfim. Estabelecer limites, né? Isso. Sempre importante. Então, assim, esse lado que você falou aí, já não consigo falar com propriedade porque eu realmente não tive experiência quanto a isso. Então, a gente tenta manter sempre... Mas é bom, é bom sempre passar por todas as experiências, as ocasiões aí para você conseguir filtrar e ver o que é certo e o que é errado. Com certeza, exatamente. Mas é isso que acontece hoje? Você sentiu lá no início? Do quê? Como que foi, assim? Vamos pensar nas... Manda ver. Depois desses 12 anos que você ficou lá, como que surgiu a ideia de você criar... Fácil, você vai rir. Começou a pandemia. Vamos lá. Isso é ótimo. Eu tenho uma história boa também da pandemia. Eu tenho 3 filhos. Certo. Você já pode imaginar, né? Aí o que aconteceu? No começo da pandemia, estava todo mundo muito apavorado, não pode sair, não pode. E o Ceasa não parou. Por ser a área de alimentos e abastecer... Sim, é taxado como atividade essencial. Não parou. Só que assim, aí o meu pai olhava pra mim e falava, você não vai, você vai ficar, você cuida das crianças, pelo amor de Deus, numa atitude de me proteger, de me preservar. Sim. Bacana, a gente tinha outra funcionária que conseguia mais ou menos que dar conta, etc. E aí eu começava assim... Desculpa, só pra eu... Quantos colaboradores vocês tinham lá na empresa? No Ceasa? Isso. Na época que eu saí, tinha uns 14... Uns 20, vai. É bastante. Então 20. A empresa não era... Era grande. Não é pequena, é grande. Certo. E aí, assim, eu ficava 3 dias em casa e ia 2. Aí eu ficava 4 dias em casa e ia 1. Começou assim. Só que eu não fui feita pra ficar enfiada dentro de casa. Eu amo os meus filhos de paixão, mas eu não tenho aquele perfil de mãe que acorda e é mãe e é dona de casa o dia inteiro. Inclusive, eu tiro o chapéu, porque é muito mais difícil. Tem um desgaste mental absurdo. E eu tava com 3 crianças fazendo aula online ao mesmo tempo. Cara, foi surreal. E assim, uma semana foi algo gostoso, 2 semanas foi... E a gente não sabia como que ia 3 ser, semanas, né? Então, tipo assim, foi ao passar do tempo, eu olhava... Como mãe, eu tava ok, mas como mulher, eu tava frustrada, eu tava me sentindo improdutiva, eu tava injuriada. E o meu irmão já tinha começado a loja online dele no ano anterior da pandemia. E como renda extra, como uma profissão complementar para minha cunhada, que foi o primeiro episódio que a gente teve, que ela trabalhava na área de seguro, tava frustrada, queria mudar de carreira. Bacana. E aí eu comecei a falar assim, aí eu comecei a consumir muito papelaria na pandemia, porque eu tinha que arrumar coisa para meus filhos fazer. E aí eu comecei a seguir loja X, começava a ir lá buscar as coisas para ele, para pintar, para fazer o colar de macarrão, qualquer Vamos coisa, gerar entretenimento aqui, vamos qualquer coisa, você pensa o dia inteiro. Você dá risada.
Quem ficou na pandemia com Netflix ou pipoquinha em paz, Nossa cara? senhora, Pô, foi uma férias prolongada. Sim. Aí, bacana. Nisso que eu ia nessa papelaria Consumir Tal, eu comecei a ter contato com isso, que era uma coisa que eu amava muito na minha infância. Eu esperava meu pai chegar toda sexta-feira, porque era o dia que ele me levava a comprar uma caneta colorida, e era só uma, porque era cara. Sim. Eu ia na casa do meu avô, tinha uma papelaria de frente, eu tinha acho que uns, sei lá, uns 10 anos. Eu atormentava a minha prima, que ela era mais nova, porque ela conseguia manipular o meu avô, pra levar a gente na papelaria pra comprar alguma coisa. Dane-se o que era, eu só queria, eu queria ir lá, entendeu? Eu queria comprar, É porque eu isso. sempre fui. Estando lá, a possibilidade de adquirir alguma coisa é muito A gente maior. faz aquele olhar do gatinho do Shrek, eu vou. Ele comprava. É Toda vez ele isso, comprava. Meu é falecido isso. avô já faleceu, tadinho. Só que assim, sempre apaixonada. Aí, tipo, isso meio que startou uma paixão de infância minha, que tava adormecida há muito tempo. Eu olhei, falei, eu não suporto mais ficar em casa. O meu pai, para me proteger, não me deixa mais pisar no meu trabalho. Eu estou enlouquecendo. Falei, eu vou arrumar outra coisa para me fazer. Eu falei, eu vou ficar meio período aqui em casa com as crianças, no período da tarde eu vou começar minha loja online. Como? Eu não sei, eu nunca tinha feito. Então, eu sugiro para você que não sabe fazer muita coisa que fica lá. Como faz? Existe uma coisa que chama Google, sabia? Google, YouTube, Exatamente. como fazer um site na internet. Como fazer uma loja, nananã. E Se foi assim que você eu comecei. perguntar como e não for atrás para Oh, descobrir como é que funciona, não vai sair do entendeu? E lugar. parece tão óbvio pra gente. E aí eu precisava de fornecedor. Atacado de não sei o que lá, Google. Porra, e comecei. Sim. Então, assim, meus filhos É dormiam. legal você falar isso aí. Eu, no começo da empresa, eu lembro, até brinco, né? Que a gente. O início da empresa foi fracionada, dentro da nossa casa, né? Porque foi um ápice assim que a gente teve. Perdeu patrimônio, não tinha dinheiro, saiu do zero também. Então, a gente tinha fax naquela época, tinha Assim, metade da casa a eu gente peguei o fez. fax também. Então foi Peguei. tudo, a Ligava, gente falava, dá o sinal. comece, pegue da forma que você tem ali o que for que você tiver e comece, porque daí, com o Exatamente. tempo você vai conseguindo galgando, você vai trazendo recurso e vai ficando Exato. melhor, é basicamente isso. Aí eu comecei a Dona Maria Criativa no CPF. Certo. Por que eu pensei no nome Dona Maria Criativa? Porque a minha filha Mel, ela é muito É um nome muito doce. positivo, tá? É, Deixa sim, eu ele é gosto muito, perfeito. Fui assim, eu que escolhi o nome dela. E aí, ela sempre foi muito doce, muito boazinha. E raramente, quando ela fazia alguma coisa errada, que eu tinha que ser mais áspera com ela, eu falava pra ela, Melissa Maria. Ou eu falava, Dona Maria, Dona Maria. E não sei por quê, aquele momento veio Dona Maria. E assim, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que quando eu quero agora. Aí sim, eu falava assim, eu vou começar minha loja, eu vou começar hoje. Eu preciso de um nome, eu vou arrumar um nome agora. Era basicamente isso, eu não sim, tinha muito conhecimento daquela. Quase tudo na minha vida foi assim, eu vou começar, no meio do caminho eu vejo. tá. Depois que eu já passei o suficiente por isso, hoje eu tenho outra mentalidade, mas nesse momento de vida foi assim. Uhum. Então eu já rapidamente ali arrumei o nome Dona Maria Criativa, comecei a montar o site numa plataforma básica, comecei na loja integrada, passo a passo de como fazer seu site, o design, o layout, era tudo eu dando Tudo. cabeçada. Ah, mas o meu irmão já tinha feito, mas cara, eu não colei neles, eu quis passar esse processo de saber o que era. Sim, sim. Quando eu pesquisava e ia atrás, e mesmo assim eu não conseguia, aí eu falava, Jo, já fiz de tudo, eu não consigo, você me ajuda? Aí, beleza. Então começou a empresa, começou na mesa de jantar da minha casa, meus filhos dormiam, eu ia cadastrar produto. Então eu comecei a comprar coisa no atacado, o estoque era a minha casa mesmo, um pouquinho de tudo, eu ia cadastrando, eu ia fazendo tudo, eu comecei o Instagram e tudo bem. Eu ainda não tinha venda, era estruturando toda essa casa, bacana. Chegou um momento que eu fui colocar a plataforma de pagamento e etc. E eu via que as taxas eram muito mais competitivas para quem tinha CNPJ do que para quem tinha CPF. Falei, cara, vou ter que abrir uma empresa. Oi, contador, tudo bom? Preciso abrir uma empresa. Tá, mas o seu endereço não pode, tem que ter um endereço Questão de comercial. zoneamento, essas coisas todas. Aí falei, vou arrumar uma salinha pequena, porque também é uma oportunidade de eu sair de dentro de casa. Então, tipo, eu vou ter meu trabalho, agora eu vou trabalhar. De manhã eu ficava com as crianças, dava do meio-dia 5, eu falava, agora a mamãe vai pra loja. Essa era a minha mentalidade. Que também era a minha fuga e eu me sentia bem, porque eu estou produzindo, estou Sim. começando uma loja. Com meia dúzia de coisa e um computador debaixo do braço, tipo, Mas linda. precisou passar por isso pra estar Sim, onde tá agora, né?
Aluguei essa salinha, barato, porque a gente já tava no meio da pandemia, né? Bacana. E o meu pai me ligava e falava, onde você tá? Eu falei, tô na loja. Que loja? Na loja, que na loja. As crianças estão com quem? Tá em casa com a moça. Mas que loja? Era assim, ó. Porque, tipo, na cabeça dele, mas que tá louca? Que Do loja? O que ela nada, vai ela... fazer? Do Neida. Do Neida. As ideias mirabolantes. Sim. Aí, beleza, meu. Comecei, prateleirinha na loja, comecei a cadastrar, pá, começou a sair umas vendinhas Sempre orgânicas. Eu não foi... tinha experiência O nenhuma. início foi 100%, você não teve... Zero. Você não atendia público, era Zero. tudo Não, meu online. negócio sempre foi online. Eu Certo. inaugurei a loja física em novembro do ano passado. Ah, tá. Sempre foi online. Entendi. Isso começou, tipo, meados de setembro de 2021. O meu negócio foi dar um salto de vendas online mesmo, foi quando eu peguei um gestor de tráfego, numa época que o tráfego pago ainda fazia milagre, Certo. que isso já acabou tem bastante tempo. Então, quando foi ali fevereiro de 2022, eu tava com o site bonito, eu tava com bastante grama de produto, eu falava, agora eu preciso vender. E detalhe, tá, gente? Tudo isso eu fui construindo do excedente do meu salário. A economia que todo mundo deve ter, eu não tinha, porque eu tava enfiando lá. Então, Certo. às vezes me perguntam, foi com capital próprio? Foi com capital próprio, devagar. Só que aí veio fevereiro, eu contratei um gestor de tráfego, eu não sabia nada. A gente começou lá, sei lá, investi 5, vendeu 70. Falei, porra, de uma hora pra outra, assim, Certo. falava, caraca, é fácil desse jeito? Muito Delícia! bom, resultado excelente. Foi assim, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro mudou alguma coisa no Facebook lá, que não conseguia mais rastrear o iOS, papapá, bloqueou tal. Aí o tráfego não fazia mais milagre. Aí eu comecei a entender que não era só porque você pagava para anunciar que dava certo. Você pagava e aí, tipo, venda diminuía, venda diminuía. Sim. E nisso, tudo é muito dinâmico. A galera que não estava no online, que estava no físico só e teve que dar pernada para acompanhar a pandemia, começou a ir para internet, começou a ir para internet. Aumentou Então, bastante a... assim, demorou 6 meses para virar um oceano vermelho, tranquilo ali do que estava fazendo. E aí começou muita concorrência. Aí eu fui falar, caraca, só isso não dá. E eu falava com o gestor, ele falava, meu, você precisa movimentar a rede social. Eu falei, vamos movimentar a rede social. E eu pegava lá, esse produtinho, fofinho, bonitinho, compre, tipo, arrasta pra cima. Era a época do arrasta Certo. pra cima ainda. Por um tempo, funcionou. Aí a gente fala assim, por um tempo quanto? 6 meses? Nada. 2. Porque, Caramba. tipo, no online é tudo muito Muito rápido, né? Muito dinâmico. dinâmico. Muito Sim. dinâmico. Sempre tá atualizando e tudo Dali a mais. pouco, isso final de 2022, comecinho, finalzinho de 2021. Daqui a pouco, o rasta pra cima não dava mais certo, não dava mais certo, já tinha muita gente fazendo a mesma coisa, e que eu fui começar a sentar a bunda na cadeira, olhar pro meu negócio e falar, o que que eu vou fazer? Porque anunciar não dá mais certo, não garante mais nada, movimentar a rede social do jeito que eu tô fazendo não dá mais nada, e aí, tipo, minha equipe de marketing sempre falava, precisa aparecer, precisa humanizar, a pessoa compra de pessoa. Eu falava, mas ainda tava tendo venda. Eu falava, ah, tá bom, mas eu já apareço, eu já boto a cara no story todo dia e fico falando lá. E aí, bacana. O volta às aulas de 2021 para 2022, eu vendi muito em dezembro. Muito. Acabou com o meu estoque. Eu falei, poxa, ainda tem mais um mês de janeiro e eu tô quase sem estoque. Fui lá e comprei para um caramba. O que que aconteceu? Eu não Não o vendi mesmo resultado. nada. Não é o mesmo Não teve resultado. o mesmo resultado. Eu tive, meu, Nem próximo do foi mesmo resultado. muito ruim. Uhum. Cara, aí é nessa hora que a gente senta e chora. É porque você Mas ficou com chora estoque, dispôs do dinheiro ali, fez muito. um E você estoque e não faz teve... tudo aquilo é a prazo, a conta vai Sim, vir pra pagar. sim, Aí, sim. tipo, não veio nada. Beleza, você tá com caixa ainda, você vai pagar. Só que por um bom empreendedor, você tomou um prejuízo, você empatou, já é um alerta, cara. Você não Sim. precisa esperar 5 meses pra você Não, passar por isso. senão ela vai virando bola de neve, né? Cada vez ela vai ficando Você quer maior. perguntar mais alguma coisa antes de eu contar o pior momento da minha vida? Você quer perguntar mais alguma coisa? Bom, Essa é a hora que a história faz, que a gente chora, pega um lencinho, você contou aí da sua trajetória, né? Dos 12 sim, anos no SEASA e tudo mais. Lá dentro também você trabalhou com seu pai, foi sim. crescendo e foi absorvendo as coisas. Só que ali você não se encontrava até que você chegou no seu negócio e conseguiu, Na por verdade, conta de uma situação que foi adversa, né? Que sim, aconteceu sim, com o sim, mundo sim. inteiro. E acho que essa é a experiência que todo mundo, os negócios, eles saem de coisa que te tiram Sim, da zona de conforto. Não adianta você querer
Ninguém cria uma coisa, aqui tá tudo legal, eu tô super bem, eu vou criar. Não, você precisa passar a Exatamente. dificuldade ali para conseguir evoluir, E né? teve todo um detalhe ainda. Para quem estava no online, enquanto a pandemia. Porque aí teve uma época que voltou um pouquinho, depois parou Sim, tudo de sim, novo. sim, Cara, essa época, para quem estava no online, quando parava tudo, era maravilhoso, a gente vendia muito. sim. Porque não tinha outra maneira, não tinha outra forma da pessoa ir lá. É, Então foi um conjunto de coisas que eu acho que eu passei. Esse volta às aulas que eu estourei de comprar e do nada eu não vendi, porque eu acho que coincidiu com a época que começou a voltar o presencial e a galera mudou comportamento de compra, entendeu? Aqui, assim, aquela coisa assim, quando tudo colabora pra dar certo, dá. Agora, quando tudo também colabora pra dar ruim, mas dá ruim com força, né? sim. E aí, vamos lá. Vai. É interessante que, assim, nossos negócios são distintos. E é interessante você falar essa situação, porque eu, na realidade, nós, A né, pandemia foi bom pra vocês? Foi ruim? Deu uma quebrada de é perna? bastante ruim a gente falar dentro de uma pandemia que a Sim, gente teve uma situação positiva, né? sim. Mas, Mas conta pro felizmente, pessoal o que vocês vendem, porque eles não vão entender. vamos lá. Nós também somos taxados como atividade essencial, né? Você já havia comentado com o ramo Sim, alimentício. Nós trabalhamos a Sinergia, ela é a nossa principal, é a empresa inicial, né? Nós trabalhamos com produtos laboratoriais, hospitalares, químicos. Nós trabalhamos com mais de 45 mil itens. É é um bastante SKU bem abrangente. interessante. É bastante abrangente a nossa linha de produtos, né? Uhum. E a pandemia para nós também foi taxado como uma atividade essencial e a gente trabalhou muito mais. Só que acontece, foi uma virada de chavinha para nós, mas foi uma coisa que nós criamos, não ficamos ali sendo, Sim, porque era uma dúvida, a gente não sabia se poderia exercer atividade, se não. Mas quando. Acho que o empreendedor é isso, né? É arriscar. Você, é. quando você iniciou, você não sabia se ia dar certo Não, ou não. E na pandemia nós fizemos isso. Quando estourou lá na China, a gente, ao invés de fazer como todos os nossos concorrentes, que era fechar, falar, não, vou para casa, a sim. gente arriscou. Então, quando estourou lá, a gente fez o caminho inverso e começou a estocar tudo que você imaginar. Então, comecei a comprar a nível Brasil, luva, comecei máscara, álcool. Álcool é uma coisa que tem na nossa linha, mas não era um foco nosso. Luva, essas coisas também não. Mas nós fizemos isso, nós fomos e estocamos tudo que você imaginar. Então, era todo dia cedo olhar no jornal, nas mídias Sim. para ver como que ia ser. Mas super arriscado, porque se Super aquilo para só arriscado. 2 meses E a gente está falando de valores assim muito grandes, altos. muito, muito altos. Para você ter ideia, assim, eu lembro que eu fiz uma operação e eu não tinha esse caixa para estocar isso. Então eu fiz uma operação de mais de 300 mil reais para conseguir comprar isso e arriscar. Então eu arrisquei mais do que já estava arriscado. Entendi. Só que quando surgiu a possibilidade de estar atuando, só a gente tinha. Então foi uma coisa Acabou. assim que a gente girou muito. Em 3 meses do início da pandemia, nós triplicamos nosso faturamento. E aí a gente teve a preocupação de o quê? Beleza, só que esse não é o nosso foco e essas coisas aqui que tá acontecendo lá na frente não vai acontecer de novo. Sim. Então todo esse capital que a gente absorveu, a gente reinvestiu na empresa, contratou capital humano, estocou, evoluiu e a gente seguiu, entendeu? Então, mesmo após a pandemia, que saiu toda essa linha de produto, a gente conseguiu manter o faturamento e continuar crescendo, entendeu? Então, basicamente é isso. Assim, e aí, com o tempo, ah, você falou de que você via, o seu irmão mesmo, ele viu que tinha possibilidade de acrescentar outras frutas, ele foi criar um CNPJ para fazer junto com o Exato. seu pai. E na Sinergia são um grupo de 7 empresas hoje por conta disso. Por quê? Nós somos distribuidores, né? Uhum. E aí a gente viu que a gente tem o cliente final, a gente tem todo o volume de venda, por que não criar as nossas empresas? Então hoje eu tenho em Valinhos uma fábrica de produtos químicos, Legal. tenho uma distribuidora que fica em Piracicaba, e as outras empresas rodam todas em torno disso. Então, eu tenho parceria hoje com equipamentos, fabricação de equipamentos, essas coisas todas com a marca Sinergia, entendeu? Show. Vocês foram vendo a oportunidade de ampliar, tipo, já temos isso, falta isso. Isso. Por que não Vamos fazer isso? agregar tudo que for possível. A Show nossa de bola. família é full, todos os dias da semana, até no almoço de domingo na casa dos pais, Sim. é só isso que fala. Então Uhum. a gente fala, não, vamos sempre querer melhorar, sempre querer. Mas isso é bonito eu falando hoje depois de 11 anos, tá? Não foi esse mar de rosas, foi Não são tudo, flores não, só. não, tudo muito complexo. E é legal você falar isso, contando a sua trajetória aí, principalmente do e-commerce, do online.
Foi uma coisa que a gente teve que brigar muito para conseguir fazer. Hoje, distribuidores, assim, nós somos um dos pioneiros a ter o e-commerce, né, nosso e-commerce, e trabalhar com os marketplaces. Então, e para nós, nosso mercado, ele era muito antigo, era difícil de, como que será que os clientes vão aceitar, ter essa aceitação, que a gente foi para a internet. Sim. E que eu preciso entender essas questões de taxa, de tudo mais, porque hoje a minha venda através do meu comercial, ela é muito mais qualificada, questão de margem, essas coisas todas, Com do certeza. porque quando eu entrar na internet eu vou ter que brigar por preço também. Agilidade de entrega e Exatamente. tudo mais. Então, para nós foi uma coisa... Eu tô fazendo um resumão assim, São mas foi uma ecossistemas coisa... diferentes, Sim, né? sim. Às vezes as pessoas acham assim, eu vou ter uma loja física e também vou vender online. Mas a hora que você vai no também vender online, não é a mesma taxa da sua maquininha de frente de capa começar aí, né? Sim. Não é tudo que você vende no físico igual você vende no online, porque não compensa. Para você ter ideia, a gente tem muita coisa que a gente nem pode mandar por transportadora, Então. Enfim, para você ter ideia, foram mais de 2 anos do inío da ideia Sim. até a total implantação e a gente tá sempre... Cara, pela quantidade de SKU, hoje eu tô com 3.200 e tanto SKU, já é surreal. É, bastante coisa. Imagina vocês. Sim. Aí a gente, é o que você falou, a gente estuda, analisa o que é possível de entrar lá ou não. Para você ter ideia, no início, para ter uma experiência, a gente pegou muitas coisas que estavam em estoque e não tinha outra atividade. Então, a ideia inicial, por isso que era a Outlet Sinergia Científica, para fazer rodar o que não tinha em estoque. E aí... com o tempo, deu tão certo que a gente foi agregando todos os outros itens também. Legal. Entendeu? Demais. É isso. É o processo, né? Então a pandemia, de certa forma, eu estendi um pouco o assunto, mas a pandemia, de certa forma, foi trouxe positiva. Oportunidades. E não só questão financeira ou estrutural para a empresa, foi uma virada de chavinha para nós também, de entender que nas adversidades que você cresce, que você tem que arriscar realmente e mandar ver, e é isso, deu certo. Podia não ter dado certo, mas... como poderia dar certo e deu. Então a gente arriscou. Perfeito. E foi tudo certo. Perfeito. Mas eu tô curioso para saber o que você... Vou contar agora. E o que eu vou contar agora ninguém sabe. E você acredita que nem meu pai, ninguém da minha família sabia disso, e talvez vai ficar sabendo agora, porque eu não abri pra ninguém, cara. Eu amarguei sozinha, porque na minha cabeça era assim, cara, eu já tô construindo uma trajetória que eu ainda não posso falar que eu tenho sucesso. Se eu acessar eles pra falar deu ruim, o pouquinho que eu construí de credibilidade até agora, eles já vão, tipo, né, não vou ser mais vista como mesmo. E outra, eu via como uma coisa assim, como eu vejo até hoje. É meu BO, sou eu que tenho que resolver. Certo. Depois de eu tentar resolver de todas as maneiras, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. E foi o que aconteceu. Graças a Deus eu não precisei pedir ajuda, mas foi um cenário que... Aí a gente entende o que o pai falava, assim, né? Tipo, perder noite sem dormir, de preocupação. Eu passei por tudo isso, porque o que aconteceu? Eu fiz muita compra, que eu não tinha um controle de estoque adequado, e eu não tinha relatórios de, sabe? E eu também estava rodando 1 ano só. Eu não tinha passado por o meu primeiro volta às aulas ainda para errar nesse. Então, foi o primeiro que eu passei, eu errei no primeiro. Então, o que aconteceu? Eu comprei demais, não vendi nada em janeiro, nada, porque começou a voltar o presencial, caiu absurdamente as vendas, e tava gastando para investir para vender, e não tava vendo venda, até uma hora que eu tive que fechar a torneira e falar, parou. Agora eu tô com um monte de contas a pagar. Veio fevereiro, foi ruim. Veio março, foi ruim. Aí você já começa a entrar em desespero. Sim. E aí, vindo as contas para pagar. Chega um tempo que, não tem segredo. Não tá entrando receita, você não tá tendo lucro, você tá gastando a sua gordura. E aí, foi o que aconteceu comigo. Chegou meses de eu precisar ligar para todos os meus fornecedores e renegociar com todo mundo. Com todo mundo. Eu praticamente quebrei. Eu praticamente cheguei perto de quebrar. Nessa época você tinha quantos fornecedores, mais ou menos, só para ter uma... uns 8, 10, fora os produtos que eu tinha que comprar, que a gente compra por aí, que é só no à vista, né? Certo. Só que nesse momento ainda é importante falar que eu não estava só com a minha loja. Eu ainda estava trabalhando nos dois. Porque quando passou a pandemia, que tudo voltou ao normal, eu ia uma vez no Ceasa, 2 vezes no Ceasa também. Sabe como eu me desliguei 100% do Ceasa? Dezembro desse ano que passou aqui agora, de 2022. 100%. Justamente porque financeiramente eu não conseguia ainda me manter. E aí o pessoal fala de transição de carreira. Não é fácil, porque... Não.
Poxa, se você não consegue viver, pagar suas contas daquilo que você está construindo, você precisa de outra coisa. Então, o desmame, ele é devagar. Deixa eu só pegar um gancho aí nisso aí que você tá falando, porque as pessoas acham que é mil maravilhas sempre, né? Não, Hoje eles olham e falam, nossa, você tá bem, você tá fazendo tal coisa. não. Só que eu sempre conto essa história. Nos 3 primeiros anos da empresa, a gente não recebia Prolabore. A gente não tinha isso, você falar para um cara que tinha 18 anos, que estava no auge da sua juventude ali, querendo sair, querendo fazer coisas e não Não conseguia. tinha dinheiro. Então, para você ter ideia, nos 3 primeiros anos, porque o que nos manteve foi as notas promissórias da venda da antiga empresa que meu pai teve. Então, só que o que aconteceu? Esse valor não supria nem o custo da nossa casa, porque a gente tinha um padrão de vida alto. Uhum. Então, a gente teve que baixar o padrão de qualidade de Que vida. isso é doído pra caramba. Foi muito complexo, muito Sim, doido, e ter que trabalhar muito mais sem receber. sem ganhar. Então, eu entendo muito bem. Nesse foda. ponto aí, a gente vai ter É foda. A gente viveu a mesma experiência, vai. E aí, a gente tá nessa situação, vendo o barco e a deriva, que você fala assim, meu, que ingrato que é empreender. Um erro que você comete pode condenar tudo que você construiu em 2 anos. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a olhar e falar, cara, meu produto tem ticket baixo. Tem a Shopee. Shopee é ticket baixo. Eu vou pegar tudo que eu tenho num estoque absurdo. Eu vou colocar uns 3 produtos para vender a preço que eu vou empatar só para eu fazer caixa. Porque aí eu vou atrair esse cliente sem precisar colocar um ads lá dentro. Eu vou vender pra caramba. E aí, de quebra, eu boto outros produtos, ganhando um dinheiro e bacana. Cara, eu falo assim que Deus é maravilhoso. Foi o que salvou a minha vida. Eu tinha renegociado todas as minhas dívidas com os meus fornecedores e eu lembro dos 2 únicos que não me ajudaram. Que eu juro assim, que são fornecedores importantíssimos para mim hoje que eu tinha que ter dentro da minha loja, mas eu não tenho. Porque me fecharam todas as portas que você pode imaginar. E não era uma situação assim de não vou pagar. É tipo assim, eu faço questão de pagar, só me ajuda. Sim. Tipo, eu tô há 2 anos com vocês, nunca trazei um dia. Agora eu tô falando isso porque eu tô precisando. E você toma a porta na cara, cara, Nossa, no seu. horrível. Eu juro por Deus, O a momento gente. mais complicado ali Pelo que você amor tá de precisando. Deus, gente, o que eu chorei, o que eu não dormi, o que eu tinha desespero, eu tinha, assim, momentos de distração de esquecer o negócio, de felicidade. Mas eu era consumida por aquilo. Sim, E eu tenho a mentalidade de quanto mais você foca no problema, mais ele cresce. sim. Só que, cara, quando você tá no Mas desespero. falar é fácil, né? De colocar em prática é bastante Aí, complicado. bacana, A gente aí tem que fazer esse eu exercício. comecei a vender na Shopee e começou a dar muito certo. Certo. E era aí que eu tava gerando renda e pagando as contas, pagando funcionária. Fazendo Tive rodar. que dispensar uma funcionária e etc. Então, eu conseguia pagar as contas e conseguia sobrar alguma coisinha. Então, isso foi o que foi me dando respiro. Só que enquanto você tá em renegociação, você não compra nada. Não, você não tem Tem crédito. esse detalhe. Uhum. Estou em renegociação com os fornecedores, eu não consigo comprar nada. Então, eu passei mais essa fase ainda de alguns bons meses sem conseguir comprar nada. E aí muitos vão pensar, poxa, mas era só ter falado lá, ô pai, tudo bem, deu merda, me ajuda, ele ia me ajudar na hora e pronto. Mas não é sobre isso, porque não era problema dele. Sim. Eu tinha que resolver esse BO. Pra mim era vergonhoso, então eu fui criada assim. E eu me orgulho disso pra caramba, porque não interessa se você tem um pai milionário, bilionário, tanto faz, meu, é você, né? Então eu sempre tive isso. E aí a Shopee começou a dar muito certo, eu comecei a vender muito, coisa de tipo assim, 170, 180, 250 foi o nosso recorde, 258 pedidos no dia. Caramba. Então isso foi gerando. Só que assim, eu tava numa situação que eu tinha que gerar caixa para pagar as contas e ganhar um dinheiro para não terminar no vermelho. Esquece botar tráfego pago no site. Esquece isso, colega, esquece. Até porque começou a ficar tão alto o meu CPA que não compensava mais eu fazer tráfego. Nem que eu quisesse, nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Eu ia estar queimando dinheiro. Então, a realidade do meu online, do meu e-commerce, começou a ficar muito complicada. E aí, quando eu fui pagando as dívidas, erguendo um dinheiro, eu falei, cara, o que eu não tô fazendo até agora? Site top eu tenho, Instagram top eu tenho, os produtos top eu tenho uma estrutura top entregável, o que tá faltando? E aí eu tive um estalo, assim, de falar, cara, tá faltando eu. Eu tô num desespero, eu fiquei 1 mês sem aparecer em rede social, que eu não tinha vontade, eu tava desanimada do negócio, eu tava cogitando vender cristal, vender incenso, vender qualquer porra, tipo, vou parar com esse negócio, vou vender outra coisa. E aí eu contratei a Rafaela Oca, que ela é estrategista de imagem,
constrói branding pessoal e tal. Então, eu comecei nesse processo com ela, que é meio que terapêutico, que primeiro eu fui arrumar a minha imagem de me enxergar como uma empresária e falar, cara, pega esta coisa na mão e vamos lá fazer do jeito certo. Então, assim, isso fez parte da virada do meu jogo, junto com a mentalidade de olhar e falar, se eu ficar só no online, eu não vou ter sangue. E muita gente perguntava, tem loja física? Não tem? Aí que eu comecei a pensar, nunca pensei em ter loja física, mas agora eu vou precisar começar a pensar. Então assim, foi ao mesmo tempo que eu comecei a entender a importância do meu posicionamento de imagem dentro da minha loja e no meu pessoal, alinhado a novas vertentes de negócio. Só esse online não vai dar mais. Aumentou muito a concorrência, tá muito bizarro, assim. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ir pro físico. E aí eu catava o meu carro e falava, mas eu também não vou abrir em igual lugar. Aí eu batia um fone lá, falava, papai do céu, tudo bom? Sou eu aqui de novo. Eu vou sair com o carro rodando pela cidade. Mostra pra mim o que é pra mim. Se não tiver nada, não tem problema, no seu tempo, tamo junto, tá tudo certo. E ia. Deus abençoe. Eu olhava e falava, tá, ligava, muito caro, obrigado, tal. Uhum. O prédio que a gente tá hoje, eu parei lá uma vez. E eu perguntei o preço do aluguel. E eu tava num aluguel de R$2.000 quando eu tava na estrutura do e-commerce. E assim, esse aluguel lá que tava era tipo 5 vezes mais. Eu falava, não dá, é um passo muito maior do que a minha perna, não dá também. Falei, então, muito obrigado, porque era o prédio, lá tem 3 pavimentos, era tudo, né? Sim. Isso passou um mês e meio, e eu lá procurando, nada dava certo, velho. E assim, do desespero eu tinha saído, mas eu também não tava ganhando dinheiro, assim, né? Tipo, pra enfiar dinheiro no bolso. Eu falei assim, tudo bem. E meu pai falava, e a loja, como tá? Tudo bem? Tudo bem, tá tudo ótimo. Mas tá dando lucro? Tá maravilhoso. Sempre tudo bem. Bacana. Até que um dia o cara da imobiliária me ligou desse prédio que a gente tá hoje e falou, o proprietário decidiu desmembrar os pavimentos. Você não quer ver? Falei, mas tá pra base de quanto ali, o térreo? X. Falei, X tá bem perto do que eu já pago hoje, é um pouquinho a mais só. Passo seguro, quero ver. E deu certo. Deu certo quanto? No tempo de Deus, velho. Sim. Mas é amargo você esperar o tempo dele quando sim, você não tá bem na fita, cara. É pros fortes. E aí deu certo. Pergunte, pode falar. Não, pode continuar o seu assunto. Foi muito rápido. Pensa assim, ó. Eu achei um ponto, então agora eu tô pronta pra ter loja física. Só que tem um probleminha. Não tem carência, né? Não, você de tem que fazer aluguel. a adaptação sem estar rodando, sem fazer nada. Então, pra mim, eu precisava estar lá dentro. Qual que foi a minha salvação? Quando eu fui lá e aluguei, Desculpa te interromper. pode falar. Quando você, na sua estrutura do seu online, você migrou toda para lá. Tudo também. pra lá, tudo pra lá. Entendi. Eu estava num galpão de 120 metros quadrados só com Certo. online. Eu fui para uma loja física de 100 metros quadrados, fazendo frente de loja, fazendo KB online, fazendo KB estoque. Entendi. Eu tinha como tá maior lá? Tinha, só que isso ia me custar mais. E eu aprendi, e assim, eu acho que foi um pouco de trauma do que eu passei, de tipo assim, eu vou apertar o máximo o meu custo. Sim. O dia que eu vou rodar a operação pelo menos um ano, se eu entender que isso cabe, eu aumento mais R$2 no meu custo. Vai falar, pô, mas R$2.000, é dinheiro, velho, Não, é claro dinheiro. que é, sem dúvida. Faz R$2.000 vendendo e faz R$2.000 cortando o custo, entendeu? Então, essa é a minha situação hoje. A gente tá apertado lá e deu super certo, até porque o nosso principal foco hoje não é o online, a principal receita vem do físico. Caramba! Então, assim, o online hoje, ele vende, mas é complemento, entendeu? A gente tá em marketplace, foi mais positivo do que tudo você na imaginou. devida hora, cara. Certo. Só que aí, beleza, eu tava num cenário que eu estava alugando um ponto físico, eu tinha que construir um estoque de papelaria física, que é praticamente o dobro. Eu não vendia cartolina, eu não vendia um monte de coisa. Eu tive que fazer compra. Eu inaugurei em novembro, próximo de volta às aulas. Eu não tinha experiência de volta às aulas de físico, de atender lista de material. Eu tive que construir um estoque gigantesco sem ter dinheiro para fazer isso. Eu não tinha dinheiro para fazer a loja. Eu não tinha nada, eu não tinha crédito nos fornecedores, eu tava travada, eu tava fodida. Aí um dia... E é muito legal, né? Porque eu vejo o case de sucesso que você se tornou. Eu tô brilhando hoje, todo mundo te admiro. Ó,
É legal, né? Fala aí. Eu tô abrindo agora pra todo mundo. Isso ninguém sabe, nem minha mãe, nem Das meu pai, nem ninguém, dificuldades e gente. tudo Nem mais, ninguém, do nem que ninguém. é Mas vem complexo por o aí. negócio. Aí um dia eu tava na minha casa, falei, deu certo, como que eu vou fazer? Eu não vou pedir dinheiro pros outros. Eu não vou. Olhei pra minha caminhonete, minha Frontier preta lá, linda. Falei assim, cara, o diesel tá caro, né? Cara, IPVA é caro, né? O seguro é caro. Falei Vamos assim, fazer é dinheiro. você que vai, querida. Porque eu também tô construindo, né? Eu também tava construindo e tal. Eu falava assim, vem, não tem. Eu tô no momento mais assim, sem possível. Eu olhei e falei assim, é ela que vai. Eu vou vender, eu vou erguer dinheiro, eu vou pegar um carro, qualquer coisa que seja um pouco grande para eu fazer compra, para pôr meus filhos e tal, que a família é grande. Sim. E é com esse dinheiro que eu vou resolver a minha vida. Dane-se. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou vender a caminhonete porque ela me dá muito custo. E vou precisar pôr dinheiro na loja, né? Ele não sabia que eu precisava terminar de pagar os fornecedores ainda. Liguei pro meu irmão, falei assim, Jô, eu vou botar a caminhonete pra vender, e beleza, mas você consegue me dar uma ajuda de X reais aí? Assim que vender eu já te pago? Bacana, ele, na hora, esse dinheiro eu paguei todo mundo. Todo mundo que eu tava em negociação, que eu ia demorar ainda, eu paguei todos os fornecedores. Eu falei, porque senão eu não vou conseguir comprar, velho. Sim. Aí não vai dar Precisa ter certo. crédito novamente, né? Senão... Exato. Paguei todo mundo. Graças a Deus. Aí, tipo, em uma semana vendi a caminhonete. Passamos a caminhonete pro construtor da minha casa. Então, tipo, foi muito rápido. Peguei, devolvi pro meu irmão, tudo certo. Peguei o dinheiro, dei na mão do meu pai e falei, pai, você vai ficar com esse dinheiro pra mim? Porque com esse dinheiro eu preciso ter um carro. Arruma um carro pra mim. Mas que carro você pensou? Eu falei, um carro grande de família, Espaçoso. barato. Barato. Eu falei, eu preciso fazer uma loja física, eu preciso pegar estoque, preciso, enfim, resolver. Aí ele mandava coisa do LX, enfim, achei um carro maravilhoso, tal, ele só errou na placa, que eu não posso falar que agora porque é uma sigla política. Ah, entendi. Detalhes, que eu falo, Aham. usou ele até hoje. Eu falei assim, que carrinho Eu nem maravilhoso vou que te você arrumou pra perguntar mim. depois quando eu sair, eu sei qual carro, É, eu vou dar uma é olhadinha um lá, mas partido aí, gente. político de duas letras, tá tudo bem. Daí, bacana. Ele foi lá, ele buscou o carro pra mim, porque eu tava numa fase de, graças a Deus, eu tava vendo luz no fim do túnel de novo. Uhum. Nisso, na maior da economia do mundo. O que eu preciso pra ter uma loja bonita? Iluminação. O mobiliário, eu usei tudo que eu tinha no e-commerce, só fiz o complemento. Fachada, investi na identidade visual, no projeto da fachada. Meu pai falava, R$ 1.500 num projeto de fachada? Você tá louca? Só manda fazer um negócio lá, tá bom. Mas não é Não é assim, assim, não é cara. assim. Economiza nas coisas certas. É azul ou verde? É um É azul. verde água. É verde É um água. verde água Tiffany, assim, É, com rosa pink. eu acho muito É. lindo, muito bonito. E aí, só que assim, aí eu falava assim, eu não falava, que a gente não pode falar, porque hierarquia de pai para filho sempre vai ter, né? E eu pensava, é meu, eu faço o que eu quiser, só que com todo o toba na mão da experiência que eu tinha acabado de passar. Então eu sabia que tinha que ser bem de pé no chão. Uhum. E aí, pá, é o mais barato, tudo no mais barato. Pensar 100% no Eu custo-benefício. ia na né? loja que tinha em Valinhos lá e falava assim: Oi, tudo bom? Quando você fez a fachada, você fez com quem? Qual foi o mais barato? Porque eu precisava encurtar caminho. Eu tive um mês para fazer acontecer tudo. Caramba. Para construir a loja, para construir estoque, continuar aparecendo em rede social, contratar gente. Foi uma loucura, cara, juro por Deus. Só que aí, e trabalhando a minha imagem, e aparecendo no Instagram, e loja física, e anuncia rosto da marca, aquela bastante coisa. surreal. Mas a minha história deu certo, assim. E a loja inaugurou e foi um sucesso. E tem sido um sucesso até hoje. E, assim, eu olho pra ela hoje e falo, como que eu não tinha feito ela antes? Porque, cara, é isso. É essa a minha paixão. E hoje de manhã eu acordei e tava ouvindo o YouTube lá, sei lá, não era só, assim, de ouvir a Oprah Winfrey, de alguma, sei lá, palestra que ela deu. E olha que sacada. Ela falou assim: você quer saber se você é apaixonado pelo que você faz ou não? Responde essa pergunta pra mim. Se hoje virassem pra você e falassem: a partir de hoje você vai fazer o que você tá fazendo, mas não vai ganhar R$ 1, você continuaria fazendo? Uma boa pergunta. Meu, na hora eu olhei e falei: eu Faria. continuaria. Faria. Por Sim, quanto tempo fosse. sim.
esse podcast continuaria. O que mais? E aí, isso me levou a pensar maior ainda. Tudo que eu estou fazendo na minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu continuaria? Se eu não tivesse retorno nenhum, eu continuaria. Isso me deu uma sensação de plenitude tão maravilhosa, porque a gente às vezes demora para atingir isso. Sim. Essa sensação de, tipo, você tá sendo quem você é e de você estar por inteiro e de coração em tudo que você tá fazendo, não tem nada fora do lugar, sabe? Lógico que para ter empresa, a empresa precisa ter lucro. Que nesse curso que eu fiz essa semana também, o Conrado falava assim, lindo você ser apaixonado pelo seu negócio, só que a sua empresa precisa pagar contas, ela precisa te sustentar. Não dá para trabalhar só por propósito, Sim. Você precisa trabalhar por lucro. Então, mas assim, eu entendo que é um balanço. É uma junção de todas as coisas, é uma junção de todas essas coisas. Porque passaram muitas pessoas por essa cadeira até agora e tudo que eu ouço é assim, quando a pessoa encontrou o que ela era apaixonada por fazer, ela deu certo. E assim, e você para olhar de fora, ela falava assim, quando ela não estava fazendo o que ela amava, eu tinha medo disso, tinha medo. Quando ela começa a falar, aí eu fiz o que eu amava, acabou a palavra medo, ela não fala mais. Não tem mais, ela não mede mais. Sim. Porque dane-se, ela nem lembra que existe. É surreal isso. É engraçado, né, que a gente conversou no início da semana, quando você fez o convite. E aí, depois eu fui dar uma olhada, tanto nos podcasts que eu fui, e recapitular, porque muitas vezes a gente tem essa sensação tanto de amor, paixão, e a gente esquece o que a gente já passou. E teve uma situação, eu tava lembrando, eu falei, nossa, cara, eu já passei por cada coisa na empresa, com um colaborador, com distribuidor, enfim, é muito louco, mas isso me trouxe até aqui e eu sou muito feliz, eu não mudaria nada. Quando você falou das pessoas encontrarem um propósito, muitas pessoas me questionam da época do futebol, né? Você ficou frustrado de não ter jogado, de não ter dado continuidade na carreira de atleta? Eu falo, cara, eu não mudaria nada na minha vida hoje, não sou zero frustrado, entendo que hoje eu tenho uma qualidade de vida e uma felicidade muito maior. Meus sonhos eu realizei antes dos 30 anos. Então, assim, tô perto de quem eu amo, porque isso pra mim é uma coisa que não tem preço. O que mais importa, Eu vejo meus pais todos os dias, meus irmãos, e a gente tá conquistando todas as coisas juntas, entendeu? Então, pra mim, é isso que... Cara, eu vi um post hoje no Instagram que a gente tá num momento um pouco sensível. Eu fujo de ver tudo que é notícia ruim. Aí falar, você vive numa bolha? Não, cara, não é sobreviver uma bolha, mas é porque eu sou uma pessoa que eu fico mal. Certo. Eu vejo as coisas ruins, eu fico mal. Melhor você eu sou evitar. Muito empata, assim, eu fico mal mesmo. Então eu evito pra caramba. Esse negócio do submarino aí e tal, que eu nem vou entrar. Mas eu vi um post hoje que falava assim, tem um bilionário no fundo do oceano nesse momento agora que daria todo o dinheiro do mundo que ele tem pra ele estar só aqui em cima respirando o que ele ama. Adianta alguma coisa? Não. Então, tipo assim, também a gente tenta viver tudo o que a gente quer, com os propósitos e tal, só que também com aquela consciência de que não é pra entrar na corrida do rato, né? Na roda do isso rato. aí é interessante. Eu falar assim, eu realizei meus sonhos, até soa um pouco arrogante, mas não quero que seja... Não, claro que não, isso é maravilhoso. Mas, só que assim, eu também acredito que a gente tem que ressonhar, a gente tem que sonhar novamente, conquistar novas coisas, né? Mas teve uma época, eu abri mão de muitas coisas durante a minha vida também para chegar nesse ponto. Sim. E hoje eu tento, um pouco mais maduro, eu tento entender um meio termo ali, porque eu sempre me cobrava muito. Nós somos em 7 empresas, são 3 cidades distintas. Não é simples. Em 11 anos, e eu absorvo toda a parte administrativa financeira, tudo. Então eu cheguei num ponto também que eu tento entender o meio termo ali de, amo isso, legal, realizei meus sonhos, tô crescendo, mas eu também tenho que viver, né? Entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho que esse aí, mas sabe o que eu aprendi há pouco tempo? Não é sobre me permitir viver, é permitir viver com as coisas certas, né? O problema é quando a gente permite viver com coisas que, cara, não põe a gente próximo de onde a gente quer, entendeu? Exato. Eu fui uma pessoa que eu tive, o meu ex-marido, eu tive com ele dos meus 14 aos meus 30 anos. Com uma única pessoa. Então, quando eu me divorciei com 30 anos, eu não tinha nada de bagagem de vida. Só que eu sou grata porque eu construí o que eu tenho de mais valor na vida, família. Sim. Que hoje eu tô com 34 anos, eu tenho 3 filhos, uma já vai fazer 10 anos. Sem noção que eu vou ser uma mãe de 40 e pouquinhos anos, com meus filhos tudo grande, muito com bom. saúde, e Deus quiser, uma vida inteira pela frente. Possível, todas as fases pra deles. Poder estar com eles e falar assim, cara, a mamãe construiu isso. Só que o que você quer fazer
Então, tipo assim, eu sou muito grata por isso. Só que, por um lado, isso tem um preço, que eu não vivi muita coisa que muita gente viveu, que eu Sim. fui aprender depois. Uhum. E assim, aí você passa tudo isso que você passa construindo e tudo, só que assim, aí tem o pessoal também, que você tá lá, tipo, patinando lá, e tá tudo bem. Exato. E Você tem que colocar na balança aí o que é que não se pode ter tudo na vida, realmente, não né? pode, exatamente. Não que você não possa fazer, mas tem que fazer menos Sim, aquilo sim, que, sim. né? Mas você vai pegando a mão, né, da experiência de viver. É bom ser adulto, né? Esse dia eu tava falando, que delícia ser adulto. Cara, é legal, eu tenho, fazem 4 anos que eu moro sozinho, né, e a experiência de morar sozinho foi maravilhosa, assim, eu tive várias fases, e aí eu olho pra trás, hoje eu dou muita risada, Sim. nossa, como que São importantes, né? não, sim, mas você olhando, Sim, é legal você olhar pra você sim. mesmo e dar risada. Você fala, nossa, eu fazia isso, eu fazia tal Exatamente. coisa que. Tipo, que bom que hoje eu tô assim, né? Sim, Tipo, o sim, tempo fez bem pra mim. sim. Eu também tô numa vibe dessa. Eu gosto muito da área de autoconhecimento, etc. E a gente não para de se conhecer nunca, porque imagina que a gente vai continuar o mesmo Não, não, não. Sempre ao longo evoluindo, dos sempre anos. aprendendo. Mas eu curto pra caramba. E eu acho que isso impacta muito no nosso modo de gestão, de tudo, de pessoa, de ter empatia, de tudo, cara. Sim, De sim. ser mais humano dentro da sua empresa, dentro da sua casa. Como que foi pra Surreal. você a transição, assim, de. Como que eu posso falar? Eu tô tentando te formular uma pergunta com base Manda ver, nas manda ver. minhas. Ah, Quer dar um exemplo aí, se pergunta? não, que pra mim, teve um momento que a empresa virou a chavinha, né? Tá, Logo após a pandemia, assim. certo. E para eu absorver, eu sofri bastante, principalmente financeiramente, de entender essa mudança. Como que Tá. você absorve Pra isso? melhor, você Para fala? melhor, para melhor. É porque você falou da experiência para pior, né? Um pouco Sim. ruim, que você teve algumas dificuldades, mas e para melhor, que você consegue identificar que teve essa evolução, como que é para você absorver isso? Entender o que os próximos passos, a grandeza que está se tornando o negócio em si, como um todo também. É engraçado isso, porque alguém me perguntou isso no direct ontem e eu comecei a refletir sobre isso. É engraçado como a gente sabe que a gente teve esse momento de virada, mas a gente não sabe falar, foi aqui. Eu sei dizer que o fato de eu ter ido para o mercado físico mudou o meu game completamente. Assim como quando eu era do online, que eu contratei aquele gestor de tráfego, que eu não fazia tráfego, né? Quando eu comecei a fazer o tráfego pago, quando dava muito bom, mudou muito meu game no online. Então, assim, não que a gente se acomode quando tá tudo indo bem, né? Eu aprendi com o Diego Rosa que tudo indo maravilhosamente bem ou maravilhosamente ruim, você tem que estar sempre ligado, sempre do mesmo jeito. Sim. Não pode acomodar na fase boa, você tem que estar sempre de olho. Então, é isso, exatamente isso que eu faço. Mas eu olho para o meu negócio e quando eu tive o start da loja física que deu tão certo, eu tava num momento de trabalhando tanto, eu nem olhava. Eu nem olhava pra conta bancária, nem olhava pra resultado, não olhava, eu só trabalhava, só trabalhava. Tipo assim, cara, é consequência. Eu planto todo dia, consequência, consequência. Quando eu desafoguei, que passou volta às aulas, etc., que foi segunda quinzena de fevereiro, que aí eu tive a condição de sentar, olhar e começar a organizar tudo, cara. Tipo, eu entrava na loja 7 horas da manhã, eu saía 9 horas da noite, 10, e nem podia ter saído ainda, entendeu? Porque eu tinha família, era importante pra casa, isso é bom, né? Mas foi uma fase muito intensa. É, é que eu não posso abrir ainda aqui qual é o Ah, projeto que me fez ver, entendi. mas eu vou falar. Um dia me convidaram para apresentar uma proposta que eu olhei e falei: imagina. Mas não sou assim, desse jeito, pra já. Não, como? Aí fui tomar um café para ouvir, por que não? E aí eu comecei a ver eles mostrando e mostrar e falar assim: é totalmente possível e viável isso pro seu negócio. Sim. É só a hora que você quiser começar. Porque, tipo, isso vai ser um processo até a Eu gente acho, começar a eu acho que eu executar. sei. Até a gente começar a executar. Então, assim, quando você quiser. Eu fui pra casa, eu falei assim, eu não acredito. Porque na minha cabeça era algo tão grandioso. E na minha cabeça, o que eu faço é tão normal que aí eu comecei a ver que não é normal, Não, não é. assim, não é todo mundo que faz. Só que quando você anda com gente que Exato. é acostumado a fazer esse mínimo, para você o seu sarrafo aumenta, aquilo é o normal. E- Essa é a mágica, gente. Quando você
Assim, sem pôr defeito nas pessoas, porque cada um é, o que dá pra ser, tá tudo certo. Mas se você quer chegar lá, não dá pra você se manter aqui, tem que andar com gente que tá lá. Conecta, seja chato, e tem gente que tá lá que dá oportunidade. É Sim. saber, porque senão não vai chegar, né? Eu sou o cara que eu vou saber lidar bem numa mesa de bar ali, no boteco, trocando ideia, jogando truco, falando besteira, mas eu também sou o cara que eu gosto de sentar na mesa e como já tive algumas oportunidades com um cara que quer falar de comprar lancha, de comprar as coisas, de evoluir, crescer a Exato. empresa, enfim. Só que qual que é a diferença? O cara do boteco, ele é seu colega, você vai ver ele de vez em quando. Ou você vai estar com esses caras no boteco. Outro dia também ouvi um podcast do Thiago Brunet que ele fala: ao longo da vida você tem que ir categorizando suas amizades e recategorizando. Sim. Tem gente que serve pra ser seu colega, pra você rir, você tem que ter essas pessoas, pra você Sim. dar risada e tomar cerveja. Você tem ter aqueles que você vai dividir o seu mais íntimo, que é um ou outro. Então, tipo, não é que você não pode andar com todo mundo, você pode, mas tem que saber a categoria de cada um. Sim. E assim, né? Não adianta, não dá pra ficar muito com essas pessoas, porque a gente vai pegando por osmose, né? Comprovado, né? Sim. Então, assim, mudar mindset total. E assim, para as pessoas que eu ando pouco hoje, não se ofenda, não é por isso, porque o Malemar tem tempo. Mas assim, a gente investe naquilo que a gente precisa para chegar onde a gente precisa, cara. Não tem como. Também, são os caminhos da vida que vão colocando as pessoas em determinado momento ali na sua direção. E quando você tá na vibe, nessa energia elevada, nessa frequência elevada, isso me levou. Eu já sempre fui preocupada com isso, mas ultimamente eu tenho estado mais ainda, porque, cara, é impressionante. Eu abro a boca pra falar, cara, eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei como. Passa uma semana, eu conecto uma pessoa que faz aquilo que eu precisava fazer. É a lei da atração, a energia, isso é Você importante. começa a manifestar. Sim. Só que, tipo, isso começou há pouco tempo na minha vida. Depois de escolhas que eu fiz, que eu não tinha tomado consciência. Dali a pouco, um dia eu tô sentando, tomando café com uma amiga minha, ela fala, cara, sempre tive vontade de escrever um livro. Eu falei, cara, eu também, você acredita? Só que eu só vou escrever quando eu terminar a fase X da minha vida, porque eu quero que o livro termine assim. Mas como que faz? Falei, sei lá, velho, põe no Google, vai ter. Passei um zap pra moça, ela falou tal. Muito bacana. 10 dias depois me chama no direct do Instagram um moço, tal, perguntando umas coisas, que ele é escritor. Caramba. Fodástico. Perfil gigantesco. Eu olhei e falei, eu não tô acreditando. Como faz pra escrever um livro? Acabou, velho. A editora tal, acabou. Quando eu quiser, vai lá. É surreal. Já tá direcionado, já tá tudo certinho. É muito surreal. Só que ao mesmo tempo é a gente se pôr a serviço também. A gente vai vivendo, colhendo tudo isso e se põe a serviço. Eu comecei a perceber muito que quando eu comecei a me colocar a serviço, que não é só dinheiro. A coisa mais fácil que tem hoje é tipo, fulano tá precisando de roupa de cesta básica, vou fazer um Pix, faz um Pix e ajudou. Não é sobre isso, é se colocar a serviço, é você investir sua energia. Então, tipo, qualquer pessoa que me chame no meu direct, no meu WhatsApp hoje, pedindo qualquer tipo de ajuda, eu vou fazer. Sim. Eu não vou ser aquela que fala, eu cobro tanto, vamos marcar um negócio. Não faço isso. Pode ser que um dia eu faça, mas eu não vou fazer isso, eu vou vender meu curso, sei lá, entendeu? Uhum. Mas, puxa, eu não tive isso. E quem souber dar valor, vai dar valor e vai usar pro bem, entendeu? Porque tem muita gente que é só curiosa. E mesmo que não seja o intuito, retorna pra você em coisa benéfica. Porque você serve de coração mesmo. Exato. Então, tipo, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu tô muito satisfeita comigo mesmo. Tô vivendo doce. Tipo, não é... Sabe a diferença? A Oprah falou isso hoje. Não é só viver leve, tranquilo. É você viver com sweetness, que ela fala. É doce, docemente. Tipo, você fala, que delicinha viver, que gostoso. Isso é muito maravilhoso. E a gente acha que já tem que começar a encerrar esse episódio. Se tem mais alguma pergunta? Mas enfim, assim como você, a Dona Maria Criativa tem projetos de ir além. A gente vai crescendo ali em silêncio, né? Que a gente sabe que a caminhada ela tem que ser silenciosa e quando for a hora certa. Mas eu sei que ela vai trazer alegria para muita gente ainda. Muita felicidade e bênção na vida de muita galera. Já é sucesso. Deus quiser. Sim. Certo, só questão de tempo. Do Deusão lá vai dar tudo certo. Sem pressa. Né? Agora já tá no caminho certinho. Aos pouquinhos vai acontecendo também. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui e topado essa loucura, tipo assim, nos 45 do segundo tempo. Coisa que, assim, muita gente ia falar, não, imagina.
Gratidão Foi mesmo. tranquilo, foi gostoso. Você também é um cara que eu admiro, que você tem uma energia surreal, é sorridente, Eu vou entendeu? ficar vermelho aqui. Não eu vou ficar com poderia, pode vergonha. ficar a cor que você quiser. Não poderia ter sido, assim, das pessoas que eu conheço, outra pessoa pra me entrevistar, porque longe de mim querer me igualar a você, mas eu me espelho muito no seu jeitão de viver assim, sabe? Tipo, não tem tempo ruim. Nossa, não sei fazer mais voo. Porque a gente, cara, a pessoa que salta de paraquedas, ela faz qualquer Nossa coisa senhora, na que vida. loucura, né? Foi do nada Não, também isso aí. tem como. Então, assim, eu olhei e falei, esse é o cara que vai me entrevistar alegre, feliz e contente, que não vai falar não. Se você tivesse falado não, esse ia me decepcionar. Eu ia falar, eu jurava que ele ia falar Cara, assim. eu nem pensei, eu só falei sim, Tá né? bom, Foi mas muito quando rápido. que você Isso. pensa? Tá, vou dar um jeito, Eu acho que a tudo gente bem. trocou 6 mensagens e já tava definido. Exatamente, exatamente. Foi Eu muito agradeço legal. a oportunidade de estar aqui, tá abrindo espaço Sim. também para demonstrar um pouquinho da minha história, das empresas, né? Sim, Me senti muito lisonjeado, muito obrigado. gratidão. Também te admiro, sempre que eu tenho oportunidade, te Sim. externo isso também. Sim, sim. E é isso, te desejo o maior sucesso do mundo. Sucesso pra todos nós. E tá vindo uma arena aí de beach tênis. Por favor, fale da arena, deixa Instagram de tudo aí. O seu também. Segue esse cara aqui que você vai gostar. Gente boa, simpático, hein? Vamos lá. Assim, mais ou menos, mas dá pra aguentar, pra aturar. Bom, a arena tá saindo agora, né? Em 2 meses a gente finaliza a obra. A gente teve alguns probleminhas com questão de construtora, mas já foi resolvido, já tá normal. Era pra eu mudar em maio, talvez eu mude em setembro. Mas tá tudo bem. E é isso, lá vão ser 4 quadras, né? Um ambiente bastante... De beach. São 4 quadras de poliesportiva. Legal. São para prática de todos os esportes na areia, né? Tá bom. Uma só é específica para beach tênis, que ela tem um tamanho um pouco reduzido, então a gente já deixou destinada a isso. E as outras vão ser para vôlei, futevôlei, enfim, e o próprio beach tênis também. Então, esperamos em 2 meses estar recepcionando todos da melhor forma possível. A gente contratou um chefe, vai ter um bar bem bacana lá para ele confeccionar o cardápio. E é isso, vai ser um ambiente lá. A gente tá fazendo, não é um negócio, né? Ia ser uma estrutura que seria para lazer. A gente montou um negócio, mas que como se fosse para nós. Então, é um projeto bastante diferente ali da região. Foi investido um capital bastante alto para realmente dar esse conforto e essa qualidade. Diferencial, né? Diferencial. E a gente quer transportar toda a cultura da sinergia de recepção, de cliente, essas coisas todas para lá. Então, é uma coisa nova, porque a gente vai estar recebendo pessoas lá, é diferente, né? Mas... ótimo, vamos lá, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso, sucesso. A intenção já tá maravilhosa. Qual que é o Instagram? É Arena Vinci Esportes. Arena Vinci Esportes. Boa. E o da Sinergia? Da Sinergia é @Sinergia Científica. E o seu? O meu é Lucas Vinci I, com 2 Is no final. É aberto? É aberto. Olha lá, Lucas Vinci I. Segue esse cara que ele é demais. Eu já fui um pouco mais ativo. Mas às vezes eu tô lá na rede social também, a gente quiser bater um papo, a gente tá lá, tá aberto a todo mundo. Excelente. Gratidão. Posso encerrar? Você quer deixar? Não, deixa uma mensagem pro povo que eu vou deixar uma. Tipo, rapidinho, faça isso. Aqui agora, sim, cara, sem pensar. Mensagem é arrisque. Se quiser, eu vou primeiro. Arrisque. Curta, não vai ser nenhuma frase, não vai ser uma palavra. Arrisque e é isso. Boa. Tá ótimo. Aí você... Eu vou querer deixar outra. Nada te ensina mais do que o fundo do poço. Eu fui a pessoa que viveu isso na pele. E não é só porque do fundo do poço você não tem mais pra onde ir, é só dali pra frente, pra cima. Mas é porque se você for inteligente, você vai aprender com tudo que aquela situação tá te ensinando. E você nunca volta pior de onde você tava. Você sempre volta melhor do que você começou, de onde você se ferrou. Exatamente. Então não tenha medo dos seus insucessos. Acolha, abrace e fale, o que isso aqui tá querendo me mostrar? E bola pra frente, certo? Maravilha. Perfeito. Então, gratidão a vocês por terem acompanhado esse episódio. Se fez sentido pra vocês, compartilha, manda pra alguém que vai gostar de conhecer essa história. Se inscreve no canal. A gente tá lá no Instagram. O Instagram do podcast é @criativacast. O meu é @paolajuliato. Da Dona Maria Criativa é donamaria.criativa. É muito Instagram pra lembrar. É bastante. E tá boa aí. Prestigia lá a gente, dá um oi. Se você precisar de alguma coisa, manda mensagem que a gente tem prazer em responder. E gratidão por acompanhar a gente em mais um episódio. Toda quinta-feira, uma história incrível para você aprender com os sucessos e os fracassos. Um beijo para todos vocês, gratidão e até a próxima. Até a próxima. Saúde, saúde, saúde.